Tudo bom? Vocês conseguem me ouvir bem? Beleza. Bom, bora lá porque tem acho que uns 60 slides aqui, 30 minutos, então vou ter que correr bastante. Preste atenção. Qual é o objetivo hoje? Eita, cadê os slides? Beleza. Atualizar vocês sobre as mais modernas formas de prevenção à fraude, tá? Sem prejudicar a experiência do usuário. Mas, sendo um pouquinho mais ambicioso aqui, eu iria um pouquinho mais longe, que é também não apenas não adicionar fricção, mas também remover a fricção, ainda assim aumentando a segurança. Então, vamos começar. Primeiro, queria prometer a vocês que eu não vou falar sobre um monte de coisa vaga aqui, tipo AI, Machine Learning, Big Data, etc. Sei que vocês já estão cansados de ouvir essas coisas, então eu vou tentar ser um pouco mais prático aqui nas coisas que eu vou falar. Primeiro, quem sou eu? Sou recifense, baseado hoje no Vale do Silício. Estou aí desde criança estudando sobre computação, mais especificamente sobre cibersegurança, né? Sou filho de cientista da computação, então não tive muita escolha na minha vida. E estou aí há um tempão, apesar de essa carinha de novinho, eu poderia dizer que eu sou bastante sênior em cibersegurança. Então vamos lá. A gente começou nesse negócio com um time de hackers, um engenheiro social, no caso eu, um criador de bots, outro hacker de qualquer coisa, quando eu digo qualquer coisa mesmo, e mais outros 3 malucos. Meu hobby era, enfim, quando eu era mais novo, hackear meus amigos nas redes sociais e nos games, principalmente usando engenharia social, era bem divertido fazer isso. Outro sócio meu, ele era número 1 em todos os jogos online que você puder imaginar, ele criava um monte de bots para conseguir ganhar todos os jogos. E meu outro sócio, ele derrubou a internet da universidade tentando hackear os amigos. Inclusive, só uma coisa que eu esqueci de falar aqui, mas está no slide anterior. Notem que, quando a gente começou, o meu sócio, o que conseguia ganhar todos os jogos com os bots, ele tem uma coisa bem curiosa ali, ele usa o mouse com o pé. Por que ele usa o mouse com o pé? Ele passava tanto tempo programando que ele desenvolveu tendinite no braço e ele não conseguia mais usar o mouse por conta do excesso de uso de computador. E aí ele desenvolveu essa brilhante habilidade, provavelmente ele é a única pessoa no mundo que usa o mouse com o pé, certo? E ele hoje em dia consegue, inclusive, jogar jogo de tiro com o mouse no pé. Então é uma coisa bastante curiosa aí sobre o time de malucos que começou essa empresa. E esse time está há 12 anos no mercado, mais especificamente de geolocalização. A gente criou 2 empresas, a primeira se chamava Inloco, que foi vendida em 2020 para o Magazine Luiza. E logo em seguida a gente começou a Incognia, que é uma empresa que utiliza essa mesma tecnologia de geolocalização que a gente vem desenvolvendo há 12 anos para o segmento de prevenção à fraude e segurança. Eu vou tentar me mover menos para não deixar vocês tontos, certo? Prometo que vou me esforçar aqui. Incognia em números. Em pouco menos de 2 anos, a gente já está embarcado em mais de 200 milhões de smartphones no mundo, presente em 25 países, tanto mercados desenvolvidos como Estados Unidos, como também em mercados emergentes como Brasil e Índia. Até hoje, a gente não deixou passar nenhuma fraude de account takeover ou roubo de conta quando localização está ativa, ou seja, quando localização ativa e a Incognia está por trás daquele aplicativo, os fraudadores ainda não acharam um jeito de quebrar essa segurança. Taxa de falso positivo de 0,01%. São poucos fornecedores que falam sobre taxa de falso positivo, porque acho que é um número que eles não gostam muito de falar sobre. E uma tecnologia que conseguiu alcançar uma precisão 17 vezes mais alta que o Face ID da Apple, que é a tecnologia de reconhecimento facial mais sofisticada que tem hoje no mundo. É uma tecnologia que consegue criar um modelo 3D da tua face usando sensores infravermelho, então não tem nenhum outro sistema de reconhecimento facial que chegue aos pés do Face ID. Então, alguns cases aqui, e eu vou pedir para vocês passarem no nosso stand para descobrirem quem são essas empresas, mas um cliente azul, um banco azul, que conseguiu reduzir fraude de identidade em 95%, um outro banco amarelo que reduziu fraude e roubo de conta em 90%, um cliente vermelho que reduziu fraude de engenharia social em 90%, um cliente laranja que reduziu o volume de transações que eram analisadas pela mesa de operações em 70%, cliente verde que reduziu custos com biometria em 51% e outro cliente verde que reduziu custos com ferramentas de onboarding em 45%. Então o negócio dá resultado e vou explicar como é que o negócio funciona aqui. Então, chegando lá no nosso stand aqui no andar de baixo, vocês vão descobrir quem são aquelas empresas. Convido vocês todos lá. Então,
Primeira coisa, dada essa rápida apresentação aqui de quem somos, ainda bem que a gente foi para o lado da força, né? Ainda bem que a gente foi defender as empresas e não atacar. Mas vamos lá, qual é a agenda de hoje? Vou falar sobre algumas observações em relação à fraude, tanto no Brasil quanto em mercados desenvolvidos, quais são as diferenças entre esses mercados. Segundo, falar sobre algumas dicas de como é que você pode otimizar o uso de biometria para reduzir custos e melhorar os resultados. E terceiro, falar sobre como alcançar o que se chama de autenticação zero fator. O que é autenticação zero fator? É, de fato, conseguir autenticar o usuário sem fricção alguma. Parece um sonho, mas é verdade. Então, primeira observação sobre a fraude no Brasil e no exterior, mais especificamente nos Estados Unidos. Eu arriscaria dizer aqui que o Brasil está à frente do mundo quando se trata de golpes de engenharia social. Então, eu diria que mais ou menos 1 a 2 anos, tenho visto isso bastante, surge um golpe aqui no Brasil, começa a ganhar popularidade e depois começa a se espalhar pelo mundo. Em contrapartida, quando se trata de fraudes, digamos assim, mais técnicas, que exigem mais conhecimento de computação para quebrar um sistema e etc., eu vejo que o Brasil geralmente está um pouquinho atrás, diria aí também 1 a 2 anos. Então, eu diria que a grande característica do mercado brasileiro quando se trata de fraude é que os fraudadores brasileiros eles são extremamente criativos quando se trata de criar novos tipos de golpes de engenharia social. E eu imagino que vocês já ouviram falar bastante sobre engenharia social. Então, trazendo alguns exemplos aqui do que eu falei das fraudes mais técnicas, tá? Isso aqui faz mais ou menos uns 3 a 4 anos, um player de reconhecimento facial americano chamado iProof. De 3 a 4 anos atrás, eles começaram a ser atacados com um ataque chamado spoofing de liveness, ou seja, o fraudador consegue passar a proteção do liveness detection no reconhecimento facial. Talvez esse vídeo seja muito longo e eu vou ter que ficar calado por um tempinho. Bom, explicando como é que a iProof funciona, eles faziam liveness jogando luzes de cores diferentes na sua face para ter certeza que havia uma pessoa ali do outro lado. Então, se ele botava luz verde e aparecia uma luz verde no seu rosto, ele conseguia entender que aquilo ali era uma pessoa real e não uma foto, não um vídeo gravado. Porém, nesse vídeo aqui do YouTube, está mostrando como um fraudador pode passar, né, por cima dessa segurança. Lembrando, isso aqui aconteceu cerca de 4 anos atrás, lá nos Estados Unidos, e esse tipo de spoofing se tornou possível lá. Uma vez que você consegue fazer isso, aí é só iterar em cima, vira um jogo de gato e rato, vira uma questão de enxugar gelo. E imagino que nenhum de vocês tem interesse em enxugar gelo, brincando com isso aqui. Então, outro exemplo, né, de uma fraude sofisticada que surgiu em mercados desenvolvidos e ainda não chegou em peso aqui, é essa. Isso aqui foi uma fraude que foi detectada pela IBM em 2020, em que o pessoal achou uma forma de conseguir fazer o bypass do Device Fingerprint. Imagino que Device Fingerprint é uma palavra familiar para vocês. Caso não, procurem a gente no stand que a gente pode entrar em um pouco mais de detalhes com vocês. Mas basicamente o que é que acontecia aqui? Os fraudadores conseguiam mandar, né, vários links para as pessoas com campanhas de phishing. Uma vez que essa pessoa clicava nesse link, essa página capturava o seu device fingerprint. E aí, logo em seguida, esse device fingerprint era jogado num emulador que conseguia simular uma máquina quase igual à sua e conseguir acessar a sua conta do banco dessa forma, tá? Isso aqui eles conseguiram fazer num volume de centenas de milhares de contas, ou seja, um único grupo de fraudadores conseguiu invadir centenas de milhares de contas numa questão de horas, tá? Ataques nessa escala nunca aconteceram no Brasil ainda, mas é uma questão de tempo, então vocês têm que ficar ligados para proteger suas aplicações com detecção de emuladores. Então, como eu falei, ataques mais técnicos geralmente surgem lá fora e vêm para cá depois. Mas, por outro lado, no Brasil, muitas vezes a gente tem pessoas extremamente criativas criando novos golpes de engenharia social para trazer para cá. Isso aqui é o que chegou no Brasil recentemente. Isso aqui é de, acho que 1 a 2 meses atrás.
um dos principais fornecedores de liveness detection e biometria facial aqui do Brasil, começou a ser atacado, acharam uma forma de quebrar o liveness, ou seja, o liveness que até então parecia a bala de prata, não é mais. E não existe bala de prata em segurança, certo? Em algum momento vão dar um jeito de quebrar a gente também, quebrar o próximo e por aí vai. Então, já está acontecendo isso hoje, tem vários bancos atualmente que estão vulneráveis a esse tipo de ataque. Então, primeira dica aqui para vocês em relação à biometria e redução de custos. Eu estou vendo que várias instituições financeiras no Brasil têm usado biometria facial e liveness detection na cloud para verificar usuários em devices já conhecidos, ou seja, em devices já autorizados para acessar aquela conta. Não precisa gastar esse dinheiro. Não precisa. Você está jogando dinheiro no lixo. Por quê? Porque o dispositivo já tem biometria própria, é muito mais segura, roda num chip embarcado no celular, criado muitas vezes pela Apple, pela Samsung, enfim, por empresas que sabem o que estão fazendo, certo? E é gratuito, o sistema operacional entrega esse dado para você hoje. Tem alguns cuidados que você tem que ter, mas eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Então, se tiver interesse, quiser saber mais como reduzir custo com biometria, de novo, procura a gente lá no stand. Por que a biometria do dispositivo é melhor do que a biometria na cloud? Basicamente por conta de uma coisa, ela roda num chip dedicado, ou seja, para você fazer spoofing disso, você tem que abrir o hardware, você tem que hackear o dispositivo e não apenas um dado que está sendo mandado para a internet. Mandou o dado para a internet, está muito mais vulnerável, certo? Então, eu me atentaria a isso. E outra coisa importante para ter em mente é que a biometria do device está se tornando padrão de autenticação para os 4 principais sistemas operacionais: Windows, Android, Mac e iOS. Tá? Então, é uma tendência. Se vocês estiverem gastando dinheiro fazendo biometria na cloud para devices conhecidos, vocês estão perdendo dinheiro. Está aqui uma oportunidade de redução de custo. Então, seguindo em frente aqui, o que vocês têm que ter de cuidado em relação à biometria do dispositivo, tá? Se o modelo do device falhar, bloqueie aquele modelo na questão da biometria facial. Parem de usar a biometria facial para aquele aparelho específico que vocês identificaram a falha. Usem outro fator de autenticação como Step Up. Tá? Então, alguns fabricantes têm sim falhas, então vocês têm que ficar atentos para isso. Segunda coisa é o recadastro. Tá? O que está acontecendo hoje em dia, por exemplo, com essa questão do roubo de celular? A pessoa rouba o celular de alguém aqui na Avenida Paulista e faz a recuperação da conta, por exemplo, do iCloud, caso seja um iPhone. Como é que você faz a recuperação da conta do iCloud? SMS. O que é que as pessoas fazem? Muitas pessoas colocam o próprio número de telefone para fazer a recuperação, ou seja, o código para a recuperação vai vir naquele mesmo celular que a pessoa roubou. Então eu consigo recuperar a minha senha do iCloud, invado sua conta do iCloud, recadastro a minha face como se fosse a sua biometria. Então como é que você mitiga esse risco aqui? A API, tanto do Android quanto do iOS, entrega para você a idade da biometria. Você consegue saber há quanto tempo essa biometria foi cadastrada. Então se ela foi cadastrada hoje, não aceite. Provavelmente alguém roubou esse celular e está tentando invadir essa conta, certo? Então, prestem atenção em pegar esse dado também na API, que o sistema operacional já fornece e fornece de graça. Então, qual é a limitação disso? Não dá para usar esse dado, não dá para usar essa API para o caso de uso de onboarding e para o caso de uso de troca de dispositivo. Por quê? Porque aqui você quer fazer um match 1 para N, você quer fazer um match de uma face para um CPF e não de uma face para um dispositivo. Então, esse caso de uso aqui, você tem que de fato usar biometria na cloud. Tá? Então, o primeiro insight que eu queria compartilhar com vocês é justamente que dá para reduzir o custo com o uso de biometria de maneira bastante simples, tá? Usando o que o sistema operacional já te entrega. Então, é importante você ter um device ID forte para você ter certeza que você já conhece aquele dispositivo, mas dessa forma você já consegue fazer uma otimização grande aí do seu processo. Autenticação zero fator. Aqui é o outro tema, né, que eu tinha para falar hoje. Como é que você consegue autenticar o usuário sem gerar fricção alguma? Com essa combinação aqui de inteligência de device, informações sobre a rede em que o usuário está conectado e dados de localização. Então, como é que é isso? Isso aqui foi um termo cunhado pelo Gartner, imagino que vocês todos conhecem quem é essa consultoria, né?
O Gartner basicamente definiu a autenticação zero fator ou Zero Factor Authentication como essa forma de você conseguir autenticar o usuário sem nenhuma fricção. Basicamente, você substitui coisas como senhas, códigos de acesso por SMS, biometria, etc., usando sinais de reconhecimento, que são aqueles que eu falei anteriormente, né? Sinais de dispositivo, comportamento de localização e dados de rede. Então, primeiro dos sinais, né, é o Device ID. Device ID é extremamente importante. Se você ainda não tem um Device ID forte, você tem que ter, isso é mandatório, tá? Não tem como sobreviver nesse ambiente sem saber com que device você está lidando. E caso você não tenha, recomendo fortemente que você priorize isso urgentemente, tá? Resolve muita coisa, mas resolve apenas os casos mais simples, que são quando o usuário está fazendo um acesso a partir do device que ele sempre utiliza. Mas quando esse usuário é novo, ou quando esse usuário está trocando de celular, né, ele comprou um iPhone novo, ele vai fazer o setup da conta dele nesse novo dispositivo, aí é que começam a entrar os desafios e aí é onde começa a entrar a fricção, né? Então, o usuário comprou um celular novo, por exemplo, o usuário está fazendo onboarding, você tem que começar a confiar naquele celular de alguma forma. Como é que se faz isso hoje em dia? Muitas vezes com senhas de acesso único ou OTPs, né? Então você manda um código de acesso por SMS, e-mail, coisa do tipo. Esse é um dos caminhos para fazer isso. Ou usando biometria, por exemplo, muitas vezes biometria facial. Qual o problema aqui? Primeiro de tudo, fricção, altas taxas de falso positivo e vulnerabilidade, no caso do tema acima, vulnerabilidade em engenharia social, no caso abaixo, vulnerabilidade a ataques de spoofing, tá? Aqui é aquele videozinho que eu mostrei do pessoal conseguindo fazer o spoofing do Liveness. Então, dica número 2 aqui é, Device ID é mandatório, tá? É importante e você tem que ter, mas de toda forma você precisa saber como cobrir os casos de onboarding e trocas de dispositivo. Caso contrário, você tem uma vulnerabilidade ou você vai acabar colocando muita fricção na experiência do usuário, tá? Então, uma das tentativas, né, de atacar esses outros casos de uso e conseguir melhorar a experiência do usuário e aumentar a segurança tem sido o uso da biometria comportamental. Qual é o problema com isso? Biometria comportamental, apesar de, na teoria, parecer um negócio muito promissor, tem um problema que é, cada variável específica tem uma performance muito baixa, então você tem que combinar tudo. Para vocês terem ideia aqui, ó, isso aqui são de alguns artigos acadêmicos sobre as variáveis de biometria comportamental, como, por exemplo, você analisar, né, a pessoa digitando no teclado do touch, você analisar a pessoa usando o mouse, você utilizar informação de como é que a pessoa anda, né, para conseguir criar um padrão único. E cada negócio desse aqui tem uma taxa de erro altíssima. A gente está vendo aqui coisas entre 3% e 12%, 0,7% e 48%. Imagina uma taxa de falso positivo dessa. Imagina você ter, né, quase 1% dos seus usuários sendo bloqueados erroneamente porque o sistema de biometria comportamental não funcionou direito. Então, o que é que as plataformas de biometria comportamental precisam fazer? Elas precisam somar esses fatores todos, elas precisam combinar esses fatores todos. E aí quando você começa a combinar tanta coisa ao mesmo tempo, você acaba tendo um custo muito grande de customização e de tuning para você fazer com que esses sinais conversem bem e você consiga baixar essas taxas de falso positivo. Então é bastante promissor, mas dá muito trabalho para fazer funcionar direito. Tem banco que está há anos tentando fazer esse negócio performar bem, então acaba sendo aquele projeto que começa, mas não acaba nunca, se torna um projeto infinito. E aí, isso é uma forma muito fácil de gastar muito dinheiro da instituição financeira. Então, terceiro insight aqui é, biometria comportamental é promissor, mas pode custar muito caro por conta do excesso de customização e tuning que precisa ser feito. Então, você vai acabar tendo que gastar muito com serviço para fazer o negócio funcionar propriamente, tá? Então acaba virando um projeto infinito. E aí o que é a alternativa para isso? A alternativa que, pelo menos a gente acredita, é usar a informação do comportamento e localização. É uma forma, digamos assim, de biometria comportamental, mas é olhando para apenas uma variável, mas uma variável que dá muito resultado, né? Então como é que você pode usar isso, por exemplo? No onboarding, né? No onboarding todo mundo pega a informação cadastral dos usuários, né? Você precisa verificar ali nome, ver se aquele nome bate com aquele e-mail, com aquele telefone, com aquele CPF. Muitas vezes também se bate com aquela
aquela biometria facial e por aí vai. E uma das informações que está nesse processo cadastral é o endereço. Como é que você pode usar a localização para conseguir validar o endereço de maneira mais eficiente? Você consegue usar a informação de localização para ver se aquele histórico de locais que aquele celular frequentou bate com aquele endereço. Se bater, isso é uma forma de você conseguir verificar essa identidade de maneira silenciosa. O usuário não vai precisar submeter um documento ou fazer nada do tipo. E por que isso é bastante poderoso? Porque isso é uma forma de liveness contínuo. E o que é que eu quero dizer com liveness contínuo? Porque você consegue capturar esse dado o tempo inteiro. Toda vez que o usuário abrir o celular, você vai pegar a localização e ver, pô, será que esse celular ainda está perto daquele endereço? Será que esse celular está frequentando esse endereço continuamente? Então é uma forma de você conseguir mitigar, né, aquele problema que eu mostrei anteriormente do spoofing de liveness de biometria facial. Tá? Então esse é o primeiro caso de uso. Segundo caso de uso é autorização de dispositivo. Uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, foi durante a pandemia, eu me mudei para os Estados Unidos e lá eu acabei comprando um celular novo. Né? E aí o que é que aconteceu? Eu fui tentar fazer, né, o login na minha conta do banco brasileiro nesse celular novo e fui bloqueado. E aí falaram, você tem que ir na agência bancária. Eita, não tem agência bancária aqui, pandemia, está tudo fechado, já era, não vou conseguir acessar mais a minha conta no banco. Depois eu resolvi, né, eu conheci algumas pessoas que trabalhavam na segurança desse banco, mas enfim, a gente podia ter evitado isso, né, porque a gente podia ter identificado que meu comportamento era condizente, o meu novo endereço de fato era onde eu estava morando, e esse processo de autorização de um novo dispositivo poderia ter sido mais simples. Para vocês terem ideia, eu já ia falar a coisa do próximo slide, vou ficar calado. Próximo caso de uso, detecção de fazendas de fraude. O fraudador, ele não tira férias depois que ele consegue ser bem sucedido no primeiro golpe. Ele faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo. A fraude é recorrente, os fraudadores eles são profissionais. Isso quer dizer que o fraudador, quando ele é pego, por exemplo, e descobrem que dispositivo ele está utilizando, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar um celular novo. Ele vai roubar um celular novo, ele vai comprar um celular novo, ele tem recurso para ficar trocando o celular. Mas quando você coloca uma camada de localização em cima, o que é que você faz? Você descobre que aquele celular novo está no mesmo canto que o celular que cometeu fraude ontem. E aí você começa a deixar a vida desse fraudador mais difícil. Por quê? Porque ele vai precisar começar a trocar de celular, mas ele vai precisar também trocar de ambiente. E aí vai começar a ficar mais custoso para ele cometer fraude. Né? Então, é fácil para ele adquirir novas faces, é fácil adquirir novos documentos, é fácil adquirir novos dispositivos, é difícil você ficar se movendo o tempo inteiro para cometer fraude. Então essa é uma outra forma em que você pode usar localização para combater a fraude. E finalmente um caso que está muito em alta agora no Brasil, que é a questão do roubo do device. Né? As pessoas estão pegando o celular desbloqueado no meio da rua e fazendo uma transação no Pix. O que é que você pode fazer com isso? Você pode definir limites de transação de maneira dinâmica usando localização. Hoje, já ia falar outra estatística que está no próximo slide, daqui a pouco eu falo. Mas o que é que acontece? A maioria das pessoas fazem transações, principalmente transações de alto valor, a partir de locais seguros, como sua casa, como seu escritório. Ninguém vai para o meio da praia, né, tá ali tomando um caldinho, uma água de coco, etc. E, opa, vou mandar 100 mil reais aqui para o meu amigo. Não faz, isso não acontece. Né? Você geralmente vai fazer isso quando você está num ambiente que você se sente seguro. Então, finalmente as estatísticas. 95% das transações financeiras legítimas ocorrem de locais em que o usuário passa pelo menos uma vez por semana, ou seja, seu escritório, seu trabalho, casa de amigos, restaurante favorito, etc. e tal. Então, simplesmente avaliando se a pessoa está num local seguro, você pode determinar qual é o limite de transação que o usuário tem naquele momento, certo? Então, estou em casa, quero fazer um Pix para mandar todo o dinheiro que está na minha conta, beleza, a chance de ser uma pessoa que um criminoso tão ousado que invadiu minha casa, pegou meu celular, pegou minha biometria e fez tudo isso para tirar dinheiro da minha conta, ele está se expondo muito mais, ele está tomando muito mais risco. Né? Então, o que é que você faz aqui? Para os outros 5%, né, das transações que são legítimas, mas estão acontecendo fora de locais confiáveis, aí você
tem a hora ali de botar um pouco mais de fricção. Aí é um caso de mais risco, aí eu recomendo que você coloque mais fricção para de fato ter certeza que é a pessoa certa que está fazendo essa transação. Troca de dispositivo, 89% das trocas de dispositivos legítimas, ou seja, quando você compra um celular novo e você está tentando acessar a sua conta a partir desse celular novo, acontecem também de locais confiáveis, né? Locais que fazem parte da sua rotina. E 85% das aberturas de contas legítimas também acontecem em locais confiáveis e, nesse caso, mais especificamente, acontecem quando o usuário está em casa. Ou seja, a gente basicamente está utilizando hábitos que já fazem parte da nossa vida para otimizar a vida do usuário. É difícil você pensar, né, que alguém, sei lá, num restaurante à noite tenha a brilhante ideia de abrir uma conta num banco digital. Ah, vou abrir uma conta, peraí, deixa a conta para depois, vou fazer um negócio aqui. Não, as pessoas fazem isso quando estão num local seguro, em que elas têm tempo e tudo mais. Então, uma boa validação, claro, eu adoraria que a Apple fosse nosso cliente, mas não, eles estão usando a geolocalização deles mesmos. Mas uma boa validação disso é que a Apple, que é dona do melhor Device ID que pode existir, porque ela é dona do hardware, certo? Então não é um Device ID probabilístico, é um Device ID determinístico. E ela tem também o melhor sistema de reconhecimento facial do mundo, que é 3D, certo? Tem uma dimensão a mais do que todos os outros que tem por aí. Ainda assim, colocou geolocalização como um sinal de prevenção à fraude mandatório no Apple Pay. Por que eu estou dizendo mandatório? A Apple não dá mais a opção do usuário não dar o dado de localização para usar Apple Pay com cartões Visa. Ou seja, a Apple está dizendo claramente aí para o mercado que localização é um sinal extremamente poderoso para prevenção à fraude, até mesmo se você tiver o melhor sistema de reconhecimento facial e o melhor sistema de device fingerprint do mundo. Tá? Então, trazendo aqui para vocês o potencial, né? Localização tem o potencial de reduzir o uso de autenticação multifator e também as perdas por fraude em mais de 80%. E o que é legal que a gente está vendo é mais de 90% dos indivíduos, das pessoas comuns, estão dispostas a compartilhar dados de localização com sua instituição financeira quando elas entendem que esse dado vai ser usado para a proteção delas. Então, quando as instituições financeiras são claras, dizendo eu quero pegar seu dado de localização porque eu quero proteger sua conta, 90% das pessoas estão dizendo sim, pode pegar meu dado. E é isso que faz esse resultado ser viável, né? Porém, até então tudo parecia muito bom, mas infelizmente não dá para usar o GPS que o sistema operacional entrega para a gente, para esses casos de uso. Por quê? Porque o sistema operacional, tanto o Android quanto o iOS da Apple, eles desenvolveram uma funcionalidade que permite com que os desenvolvedores consigam fazer um spoofing da informação de geolocalização para poder testar seus aplicativos. Então imagina que eu sou um desenvolvedor de um aplicativo global como Uber, né? E aí eu estou lá na Califórnia desenvolvendo um aplicativo e eu estou desenvolvendo uma funcionalidade exclusiva para o Brasil. Como é que eu vou testar essa funcionalidade? Eu não vou pegar um avião e vir para o Brasil para poder testar o código que eu fiz. E se o código estiver quebrado, eu vou ter que fazer o quê, né? Então, o sistema operacional, para dar autonomia para os desenvolvedores, desenvolveu uma funcionalidade em que, no modo desenvolvedor, você consegue fazer spoofing da informação de GPS. Mas, infelizmente, isso acabou abrindo uma vulnerabilidade de segurança que faz com que você não possa usar o sistema de geolocalização do sistema operacional para finalidade de segurança e prevenção à fraude. Tá? Se você fizer isso, você vai abrir um buraco de segurança no seu aplicativo. Não use a geolocalização do sistema operacional. É extremamente perigoso. Tá? E o outro problema com o GPS é a imprecisão. O GPS ele consegue saber que a gente está aqui na Bienal, mas ele não consegue saber que a gente está aqui no terceiro andar nesse auditório. E qual é o problema disso? Imagina que a gente identifica um fraudador. Se a gente identificar um fraudador nesse local e a gente estiver usando o GPS, a gente vai bloquear todo mundo que está na Bienal. Mas a grande maioria não é fraudador. Então, se tiver um fraudador no seu prédio e você for vizinho dele, né, se estivesse usando o GPS para bloquear essa fraude, você seria bloqueado também. Isso teria uma taxa de falso positivo altíssima.
Então, o que a Incognia fez, né, foi justamente criar uma tecnologia proprietária de geolocalização que é 30 vezes mais precisa que o GPS. A gente consegue chegar numa precisão de 2 a 3 metros, inclusive diferenciando andares dentro de um prédio, certo? Então, por conta disso, a gente consegue usar esse dado para fazer prevenção à fraude, para poder fazer a proteção dos usuários. Tá? Então, com isso, a gente chegou a 17 vezes mais precisão que o Face ID. A gente chegou a uma taxa de account takeover de 0%, então não conseguiram ainda quebrar essa segurança. Vão conseguir um dia, tá? Eu não sou louco não, vão conseguir um dia, mas ainda não conseguiram. Então, se você quiser melhorar a experiência do usuário, se você quiser aumentar a segurança, essa é uma forma de fazer usando geolocalização. Então, no onboarding, a minha recomendação é usar Device ID mais validação de endereço, também complementando com liveness e biometria facial, protegendo o spoofing com a validação de endereço por localização. No caso de autenticação para devices conhecidos, usar a localização para identificar quando o usuário está no local confiável, para regular limites dinamicamente, para conseguir também permitir com que esse usuário autentique sem senhas, mas ainda assim de maneira segura, né? E na troca de device, usar a localização para identificar se esse novo device que está sendo autorizado está na localização segura. Dessa forma você previne o account takeover, mas ainda assim consegue prover uma boa experiência. Então, como eu falei, tem cases aí de redução de fraude de 95%, 90%, redução de custos operacionais de 70%, redução de engenharia social em 90%, redução de custos com biometria em mais de 50%, custo com ferramenta de onboarding. Então, dá bastante resultado. Passem no nosso stand e, por favor, tem muita solução para prevenir fraude, tem muita solução para aumentar a segurança. Parem de culpar o usuário. O usuário é a vítima, vamos botar a tecnologia para servir as pessoas e vamos parar de dizer que a culpa é do consumidor final, porque ninguém está sendo treinado para ser especialista em segurança. Especialista em segurança somos nós aqui e é nossa responsabilidade fazer o melhor e botar as tecnologias mais modernas para proteger as pessoas. Beleza? Obrigado.